Oh, Deus maravilhoso, como Deus é bom. Sabe que essa música ela fala muito comigo. E eu amo quando ele fala assim: vem usar a minha voz com a tua palavra. Meu Deus, que poderoso isso. Vem usar a minha voz. Você tem noção que, Senhor, vem usar a minha voz com a tua palavra? É aquilo que Jesus falou. Eu só falo o que o Pai fala. Olha quão poderoso é a palavra que sai da tua boca. Hoje nós vamos falar sobre harmonia no corpo de Cristo. Amém? Os irmãos estão bem lá em cima assim. Quem está fazendo discipulado? Tem alguém fazendo discipulado? Suba, pode subir, minha irmã. Fala com Deus. Glórias a Deus. Como eu estava falando, o tema da minha mensagem hoje é harmonia no corpo de Cristo. Comunhão no corpo de Cristo. E olha que interessante. O que significa a palavra harmonia? Ela vem do dicionário e fala assim, dicionário português: combinação de elementos ligados por uma relação de propósitos que produz uma sensação agradável e de prazer, ausência de conflitos, paz e concordância. Olha que interessante. Viver em perfeita harmonia. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que esta comunhão que foi perdida com o primeiro Adão fosse restaurada conosco através de Jesus. E nós que somos o corpo de Cristo. Obrigada, Rutinha. Nós que somos o corpo de Cristo. Quando você pensa nessa palavra corpo de Cristo, família de Cristo, o que vem à sua cabeça? Primeiro, nós estamos falando de família, marido, mulher, filhos, e depois o comportamento que você tem na sua casa estende-se para a igreja, a qual nós chamamos de irmãos. Então nós fazemos parte da mesma família. E como você tem tratado o corpo de Cristo? A família pela qual você foi inserido. E olha que interessante. Oh, aleluias! Nos últimos dias, as famílias têm sido saqueadas por filosofias, crenças, sugestões que vêm direto do inferno, que são malignas, tentando dissipar esse amor que foi criado por quem? Por Deus. E hoje, nós fazemos parte da família de Deus. E a minha pergunta, será que somos dentro de casa como somos na igreja? Será que somos um para com os outros a própria expressão do amor de Deus? Será que tratamos uns aos outros com o amor que o Pai nos trata? Com o amor que Cristo Ele tem para conosco? Fica aqui a pergunta, será que olhamos para o nosso irmão, para o nosso marido, para o cônjuge, né? Como Cristo olha? Será que você tem a fé no seu irmão para suportar o processo de mudança como Cristo tem com você? E olha que interessante, nós estamos aqui como família, e estamos em família, não é verdade? Todos nós somos irmãos. Então, o que acontece? O amor de Cristo em nós vai fazer toda a diferença. E essa palavra, harmonia, por que existe? É para que eu trabalhe no dom que Deus me deu, irmão Tarcísio trabalhe no dom que Deus deu a ele, Nilvan trabalhe no dom que Deus deu a ele, e nós possamos completar o propósito que Deus quer que a gente cumpra aqui na terra. Já pensou se eu olhasse, vou dar um exemplo, para a Luciana e começasse a destacar só os defeitos dela? E eu chegasse para outro irmão e começasse a expor a vida da Luciana e os defeitos dela? Como é que Deus estaria, o Espírito Santo dentro de nós estaria? Aí onde entra a palavra que não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, fica a pergunta, no lugar de Cristo, como eu agiria?
como Cristo agiria no meu lugar. Cristo veio ao mundo na semelhança de um homem, para que nós nos tornássemos iguais a Ele. E a importância do amor em Cristo, de você trabalhar os frutos do Espírito Santo em você, isso faz toda a diferença na vida do seu irmão. Sabe, por muitas vezes somos tentados a olhar para algo, para uma falha de nosso irmão e comentar com o outro. O amor de Deus está nisso? E o engraçado que nós, como os filhos de Deus, temos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus e não oramos por muitas vezes. Porque é muito fácil nós orarmos pelo aquele irmão que concorda com a gente, para aquele irmão que está junto com a gente, trabalhando com a gente, e aquele irmão que tem uma certa dificuldade e ainda não está no mesmo nível que você está, e este irmão é poderosamente usado por Deus para te lapidar. Como é que nós nos comportamos diante de um irmão assim? Sabe? Eu acho interessante que o poder da influência ele é tão grande que se você pegar uma caixa de mamão verde e colocar um maduro no meio dele, ele madura. Ele vai entrar no processo de amadurecimento. Mas o poder da influência também é tão grande que se você pegar uma laranja azeda, podre, e colocar com outras laranjas, elas vão influenciar. Aí eu te pergunto, qual é o poder que você tem exercido da influência que você tem? Você tem sido laranja ou você tem sido semelhante a um mamão? Sabe, e quando a palavra de Deus fala em Colossenses, não precisa colocar não, Rai. Em Colossenses 1:13, ele fala o seguinte, Paulo falando à igreja de Colossenses, e Paulo falando à igreja Verbo da Vida Ceilândia. Colossenses 1:13, ele fala assim, Paulo, ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No 14 fala assim, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. E o que Paulo está querendo dizer? Quando você aceitou Jesus, ele te arrancou com raiz e tudo do império das trevas e te transportou para o reino do seu amor. Nesse reino, existe lei? Existe a lei nesse reino? Existe. Eu não estou falando a lei do Antigo Testamento. A fé é uma lei. Então, nesse rei, existem normas a ser cumpridas. E eu vou te provar na palavra que é verdade. Então, se nós estávamos no império das trevas, quando não éramos de Cristo, vocês concordam comigo que existia uma influência satânica na nossa vida? Comigo é assim, bateu, levou. Como é que tem um ditado que fala assim, chumbo trocado não dói. Pois eu não consigo não, minha filha. Comigo é assim. Eu não fico quieta, não. E essa realidade não faz parte mais da nossa vida. Sabe quando Jesus falou assim, quando te baterem numa face, dê a outra. Não que Jesus queria fazer de nós um saco de pancada. Por exemplo, quando alguém te ofende, dê a outra face, perdoe em amor. A outra face é uma outra atitude. E é importante nós sabermos disso, porque o que acontece? Quando nós estamos inseridos neste reino, que não é geograficamente falando, é espiritualmente falando, não é um espaço geográfico. O império das trevas é o sistema deste mundo, não são pessoas. Mas quando somos inseridos nesse reino, é um reino do Espírito. Porque nós somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. Então, nós temos que viver a nova realidade de quem somos. Olha que interessante. O amor de Deus dentro de nós nos faz andar em equilíbrio, nos faz andar em domínio próprio, nos faz andar em perdão, nos faz andar em mansidão. O reino dos céus você promove em seu próximo. No reino não existe divisão. No reino pelo qual nós fomos inseridos, não existe diminuição.
Pelo contrário, a palavra do próprio Deus diz que um reino subdividido não prospera. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas podem ter ido embora da nossa igreja por fofoca? Vocês já pararam para pensar quantas igrejas saíram da nossa igreja, quantas pessoas saíram da nossa igreja por falta de comunhão? E hoje, o Espírito Santo, eu falei para o Espírito Santo, o que eu deveria trazer hoje para a igreja? Para os filhos deles, os meus irmãos em Cristo. Sabe, tem pessoas aqui que eu não possa ter tanta intimidade quanto eu tenho com meu esposo, quanto eu tenho com as meninas, mas eu quero dizer que eu amo vocês. Sandra, isso é falsidade? Não, queridos. Eu sou um ser espiritual e no reino do Espírito nós já nos amamos. Vai aparecer a oportunidade para a gente se conhecer melhor, para aquilo que estava no reino do Espírito se materialize. E sabe, quando fala de comunhão em família, nós mulheres somos chamadas como auxiliadoras. Sabe, Deus nos chamou para auxiliar os nossos maridos numa tarefa que Ele tem de ser sacerdote do nosso lar. E olha que interessante. E por muitas vezes, dentro do nosso lar, ou até mesmo dentro da igreja, tem sido assim. Equipe de músicos, vocês podem subir aqui, por favor? Prestem atenção no que vocês vão ouvir agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês. Todos podem responder pelo microfone. Gugu, você tem como responder pelo microfone? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Sofia. Qual é a música que você mais gosta? Como? Nova Fase? E você, Júlia? Para sempre teu? E você, Fábio? E você, Mauro? Ousado Amor. Ousado Amor. E você, Gugu? Ha, ha, ha. Olha que interessante. Cada um aqui tem uma música em que eles gostam, se identificam e que eles amam este louvor. Todas as músicas não são boas? Agora podem cantar, por favor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Obrigada, equipe de louvor. Não sai agora, não. Isso é o corpo de Cristo? É o corpo de Cristo. Eles estão em harmonia? Você entendeu que quando uma parte do corpo de Cristo não está em harmonia, uma outra sofre? Vocês viram o louvor que foi cantado aqui no começo? Tua palavra, vida abundante, tua palavra permanecerá, terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vocês foram, oh glória, vocês foram completamente abençoados pela harmonia da equipe de música. Agora vocês foram? Doeu os ouvidos. É assim. Obrigada, equipe de louvor. Vocês são, sucesso. Vocês repararam, quando o corpo não está em harmonia, uma parte do corpo sofre. E é isso que você quer para o seu irmão? Não. É isso que você deseja para o seu cônjuge? Não. Não é isso. Não é isso que desejamos nem para o nosso marido, nem para os nossos filhos, nós que somos mulheres, e marido, não é isso que você deseja nem para a sua esposa. E eu gostaria muito de falar sobre harmonia. E uma pessoa em harmonia, em comunhão, o perdão tem que fazer parte da vida do cristão. Olha que interessante. Eu tenho aprendido, porque a vida cristã é assim. A gente aceita Jesus e depois a gente começa a estudar a palavra e a gente vem crescendo com o ensino da palavra até nos tornarmos filhos maduros. Porque Deus só usa filho maduro,
Ô, Sandra, Deus não tem discriminação com ninguém. Claro que não. Mas você daria o seu carro, a sua BMW, a sua Land Rover para um filho, amém? Pega aí, Fabinho. Para um filho que ainda não tem carteira de motorista e é de menor? Não, você não faria isso, porque ele ainda não está apto. E o desejo de Deus é que nos tornemos aptos, porque estamos aqui na terra para refletir a imagem de Cristo para o nosso próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que está a meio metro de distância de você. Aquele que você todo dia, ou quase sempre, ou quase nunca, está com você. Sabe por quê? Porque por muitas vezes nós somos a carta que as pessoas vão ler. E essa carta é uma carta que tem que ter frases de amor, de longanimidade, de domínio próprio, de perdão, de benignidade. É essa carta que precisamos que as pessoas leem em nós. Porque muitas pessoas não vão querer ler a Bíblia, vão querer ler a sua vida. Amém? E olha que interessante. 1 Pedro 2,9 fala assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Uau! Sabe? Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o meu povo, assim diz o Senhor. Antes não conhecia a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Olha que interessante o que Pedro fala. Vocês são sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus. Sabe quando isso veio a mim? Sabe que me veio o meu chamado? Se nós somos uma nação completamente dedicada a Deus, essa é na versão nova tradução da linguagem de hoje. Se nós somos uma nação totalmente dedicados a fazer a obra de Deus, por que por muitas vezes nós negligenciamos essa obra dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com a nossa igreja? Porque por muitas vezes nosso nome está na lista de que um líder coloca e faltamos e não damos satisfação nenhuma ao nosso líder. Eu falo isso em amor. Sabe por que eu falo isso em amor? Não é o nosso líder que nós estamos servindo. Nós estamos servindo a Deus. E Ele não foi falho em nada conosco. Pelo contrário, tudo que fazemos para o Senhor é pouco, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Não é verdade, amados irmãos? E quando a igreja está em união, ela está em comunhão, ela avança. O corpo de Cristo avança. Há um rompimento extraordinário quando estamos unidos. Vocês viram aqui através do louvor como vocês não conseguiram suportar a desarmonia. E olha o que interessante, sabe? Pedro fala isso para nós, que nós precisamos andar na total dependência do Senhor. Sabe, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela chegou para mim e falou: Sandra, é muito difícil o meu casamento. Há anos meu marido tem a mesma atitude, há anos o meu marido, ele não muda. E olha que interessante, eu também já pensei assim, eu também já tive essa mentalidade. E eu não tenho vergonha de expor. Sabe por quê? Porque primeiro, o ministro, quando ele vem aqui falar a palavra, primeiro Deus ministra com ele. Aí depois que nós provamos dessa palavra, nós ministramos ao corpo de Cristo. Sabe? E teve um momento em que Nilvan, ele sempre representou para mim muito forte a imagem de Cristo. E pessoas que nos conhecem há muitos anos também falam isso. Um certo dia, meu filho Natan, ele chegou para mim e a gente estava estudando um livro e tinha na capa do livro Jesus. E Natan falou para mim: mãe, esse é o papai? Esse é o meu pai? E eu falei: é o seu pai. É o seu pai, sim. É o seu pai. E o que ele quis dizer? Essa total semelhança de Nilvan com Cristo.
E eu digo que no começo da minha... eu tenho 11 anos de casada, e eu falo, até brincando, se eu fosse Nilvan, não casava comigo. Nilvan foi corajoso, você vê ele assim quietinho, aí esse homem de uma coragem. Meu Deus, aleluia. E ele sempre me olhou com o olhar de Cristo. E todas as vezes, quando o Nilvan quis me ajudar com a palavra de Deus, porque na hora que nós somos corrigidos, a gente pula. Não é verdade? É só eu. Sabe, a repreensão, no momento, ela não é nada agradável. Mas sempre lá na frente eu vi, com esse jeito do meu esposo amoroso de ser, sabe, com essa longanimidade, com este domínio próprio. Volta. Então, com este amor dele, o Nilvan sempre quis o bem para mim. E se eu hoje estou aqui ministrando, eu agradeço a Deus, porque o sacerdote do meu lar sempre acreditou em mim. Sabe, e o Nilvan teve muitos motivos por não acreditar em mim. Eu tenho uma amizade, que vocês sabem, com a Carlene há mais de 20 anos, e ela conheceu essa minha trajetória, ela conhece essa minha trajetória. E hoje, eu digo para vocês, se hoje eu estou aqui, eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, Nilvan. E por esses dias, eu tive... a Bíblia fala que a gente não precisa abrir porque está de jejum, não. E eu estava num encontro chamado TPM, que Carlene, pela inspiração do Espírito Santo, ela está promovendo entre mulheres. E é tão bacana a gente fazer terapia, a gente conversar. E nesse dia, eu estava nessa TPM, que foi sexta-feira passada, de uns dias para cá, o Senhor falou para mim assim: Sandra, eu preciso que você jejue. Por quê? Porque o jejum era para mudar Deus? Não, o jejum não muda Deus. O jejum nos deixa sensível, sabe, sensível a ver algumas coisas e dizer para a carne: ei, quem domina você é a palavra de Deus. E nesses dias, o Senhor me levou a jejuar. E eu fui para esse grupo de mulheres TPM, e o Senhor me deu uma visão ali. E uma visão que eu era o jardineiro, a jardineira, e eu estava dentro de um jardim e tinha várias plantas, sabe? E plantas, elas são assim. Umas gostam de sol, outras da sombra e outras meio termo. Tem planta que se dá muito bem dentro de casa. Se você colocar lá no sol, ela morre. E sabe, tinha uns vasinhos ali na minha frente. E em cada plantinha tinha um nome. Tinha um nome. E tinha uma que estava bem sequinha. E o Senhor falou para mim: às vezes, os afazeres da vida tentam tirar o equilíbrio. E não deixa que nada tire o seu equilíbrio, porque a palavra te traz equilíbrio. E o Senhor falou para mim assim, e eu não entendo nada de militar, de militarismo. Ele falou para mim: Sandra, você é um sniper. E eu: o que é um sniper, Senhor? Veio essa palavra, sniper. O que é um sniper, Senhor? Ele me mostrou: sniper é um atirador de elite. Não é, irmão Tarcísio? Irmão Tarcísio, sério, irmão Tarcísio, essa palavra, sniper, é sniper mesmo, não é? E ele me mostrava como um general, e eu mirando assim, aonde o inimigo queria me tirar da posição pela qual Deus me colocou. Não deixe o inimigo te tirar de posição pela qual Deus te colocou. E ele me mostrou vários soldados tentando tirar, e não acertavam o alvo. E ele falou: ei, você foi gerada pela palavra para acertar o alvo. Você é um sniper. Enquanto os soldados estão gastando munição, eu quero que com uma munição você acerte o alvo. E foi tão poderoso que naquele momento o Senhor me mostrou o alvo pelo qual eu deveria acertar. Por quê? Porque nós temos que ter total sensibilidade com o Espírito Santo para nós andarmos em comunhão. Que a própria palavra de Deus diz que ou com bom ou com suave, que a gente possa viver com os nossos irmãos. E olha, eu quero agora que a gente abra o livro de Gálatas 5:22, porque foi aonde o Senhor falou comigo. Frutos são para a nossa santificação, porque uma pessoa que anda em santidade, ela produz fruto. E quando Gálatas 5:22 fala assim: o fruto de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza. Gente, eu amei essa palavra delicadeza.
Nessa versão, da Nova Tradução da Linguagem de hoje, fala de delicadeza. Eu achei tão bacana a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, não existe acusação. Pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, muito menos o nosso marido. Aleluias. Nem ter... Te amo, viu, meu bem? Perdão, hein? Nem ter invejas uns dos outros. Isso está na tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Então, vocês viram que eu percorri Gálatas 5:22, mas hoje é um culto de ensino. E nós vamos esmiuçar Gálatas 5:22. Eu não vim aqui metralhar a palavra. Eu estou aqui para nós mergulharmos nessa palavra e entender o que Paulo está falando aos Gálatas. O que Paulo está falando à igreja da vida, Verbo da Vida Ceilândia. O que Paulo quer falar, inspirado pelo Espírito Santo, através de suas cartas, para mim, Sandra, para Carlene, para Nilvan, para Fabinho, irmão Tarcísio, Lu, Fábio, para a igreja. Para a igreja. Bom, vamos lá, o amor. Aqui diz que o amor é tardio para perder a paciência. O amor é bem educado. Meu Deus. O amor não guarda a lembrança do mal que fizeram com ele. O amor perdoa. Olha que interessante. Rai, coloca aí a imagem que foi até colocada no Verbo da Vida no Telegram. E essa imagem falou muito comigo. Coloca aí, Rai, essa imagem sobre uma pessoa que vive sobre a amargura. Olha que interessante. Uma pessoa que não perdoa. Sabe, em Marcos fala que não venha estar em nós nenhuma raiz de amargura. Quando você não perdoa, você não avança pelo propósito o qual Deus nos chamou. Raiz de amargura traz doença. E hoje, quando eu estava orando, o Senhor me falou que tinha pessoas aqui no corpo, Verbo da Vida Ceilândia, que precisava perdoar a líderes, que precisava perdoar, porque se ela não perdoasse, seria uma porta muito aberta para a enfermidade. E não é prazer, nós sabemos que Cristo não adoece ninguém, Cristo é aquele que cura, mas você sabia que nós, com a autoridade que nos foi dada, porque Jesus tirou a autoridade de Satanás e deu à igreja, e com essa autoridade, se nós não andarmos em amor, porque a fé opera pelo amor, o nosso corpo pode sofrer alguns tipos de enfermidade? E não é esse o desejo do coração de Deus. Sabe, hoje nós vamos olhar para dentro de nós e se precisarmos liberar perdão. Eu não estou sentindo vontade de perdoar, o meu coração não está sentindo vontade de perdoar. Ei, igreja, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pelo aquilo que cremos. E aquilo que a gente crê, que é a palavra de Deus, é que nos faz avançar, independente do que e de quê. Então, nós vamos olhar para dentro de nós mesmos, sabe? Às vezes, a gente olha para o cônjuge e quer que esse cônjuge ande na mesma velocidade que nós estamos. E a gente passa a não ter paciência. E sendo que em Gálatas, um do fruto do Espírito, que Espírito é esse? É do Espírito Santo? Não, é o nosso Espírito recriado. Porque se nós estamos ligados à videira verdadeira, nós vamos produzir o que o Espírito Santo, o que Jesus produziu aqui na terra. Amém, queridos? Então, por muitas vezes, nos falta paciência para com o nosso cônjuge, e Deus não nos chamou para isso. Nos falta paciência para com os nossos filhos, nos falta paciência para com membros, irmãos da igreja, e aonde entra a desarmonia, aonde entra ladrões de coração. Sabe o que é um ladrão de coração? É você chegar para a irmã, vou chegar aqui para a irmã Rita e falar, olha, você não sabe, e a Sandra é líder? Nossa, olha,
Eu não entendo como é que ela está na liderança. A Sandra, ela é assim, 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 assim. Você acha que está fluindo dentro de você o amor? Não. E não é isso que Cristo quer que a gente ande. Ele quer que nós andemos em amor. Amém? Olha só, o próximo fruto é a alegria. E olha que interessante, quando nós andamos em alegria, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, que uma pessoa com depressão, você já reparou que uma pessoa com depressão ela não tem força para nada? Porque a alegria foi arrancada dela. Então, se nós andamos em alegria, a alegria contagia. Sabia que a alegria contagia? Eu mesmo, quando eu estou com a Carlene, meu Deus do céu, a gente olha uma para a cara da outra. E é engraçado. Eu, Carlene, rindo, rouca de ficar rica. Aí a gente olha para a Madre Teresa da Ceilândia, que é a Carlene, que é a Rafaela, que a gente apelidou ela de Madre Teresa pela história dela. Quando a gente olha, a Rafaela está assim, ó. Não que a Rafaela não tenha alegria, porque é o modo dela de brincar com a gente. É o modo dela de brincar com a gente. E a gente ri. Eu fico rouca, eu Carlene, de tanto isso. Você fala, que piada que a Carlene contou? Nenhuma, né? Ela acertou o fruto do Espírito. Aí começa. Uma contagiando a outra, começa, só de falar, a Rafaela já começa a rir. Por quê? Porque a gente anda assim, uma rindo a outra, rindo com a outra. Eu passei por uma situação que, nesse feriado do Dia das Crianças, eu fiquei brocochô. E Carlene, delicadamente, falou, o que é? Tu já levou um murro no olho hoje? Tá com fome? O que é, amiga? Sandra, para de fazer jejum, tu tá murcha. E a Rafaela, bota para fora. Eu vou enfiar o dedo na goela, bota para fora. Bota para fora. O Fran, meu Deus, você está triste? Vem almoçar aqui em casa. Eu fui. Convite do Val, meu Deus, quando o Fran chamar vocês para almoçar na casa dele, cuidado. Eu cheguei lá, o Fran me apresentou uma vassoura e um rodo. E ele falou, ele mudou, ele vai lavar a casa e muda essa cara. E eu fui. Gente, eu comecei a ficar alegre. Alegre com a vitória do Fran, alegre com a conquista dele, porque ele mudou para uma casa maior, com espaço para os filhos dele brincarem, alegre pela nova fase da vida que o Fran está entrando, este homem cheio do amor, cheio da palavra de Deus, sabe? E eu comecei a me alegrar. Almocei e comecei a me alegrar limpando a casa da vitória do meu irmão. E é isso que Cristo pede da gente. Alegre-se. Alegre-se com a vitória do seu irmão. Alegre-se pelas conquistas do seu irmão. Sabe, eu saí de lá, fui para a casa da Rafaela, e lá nós começamos a falar da ministração da Carlene, e Deus, dos anjos, a gente começou a brincar com ela, a gente chama ela agora de Maria dos Anjos, irmã dos anjos, porque foi uma ministração poderosa, que a gente brinca muito assim, uma com a outra, isso é o fruto do Espírito que está em nós. Sabe, eu sou irmã MacGyver, mas esse nome vai ter que ser mudado. Então, esse fruto do Espírito que está em nós, que se alegra com a vitória do outro, que se alegra. Então, o que acontece? Eu estava conversando e, de repente, a gente falando dos anjos e eu falando com Carlene, de repente me saltou uma palavra. Aquela palavra que, quando Jesus estava indo para Gandara, era o propósito de Jesus, era o chamado de Cristo, trazer libertação ao povo, e Satanás veio com aquela tempestade, porque por muitas vezes quando estamos servindo, surgem umas tempestades do inferno, em vez da gente falar, cala a boca, vento, acalma mar, por muitas vezes retrocedemos. Estamos a serviço do Pai, estamos aqui sendo gratos por tudo que Ele tem feito e já fez por nós, porque todo o amor de Jesus foi lançado naquela cruz. Porque Deus não vai me amar mais pelo aquilo que eu faço, nem vai me amar menos pelo aquilo que eu deixei de fazer. Toda a prova de amor Ele deixou lá na cruz. E sabe, queridos, e o Senhor falou para mim, você está trocando. Ao mar você está repreendendo, e ao vento você está mandando, você está querendo acalmar. Não, é ao vento você repreende, e ao mar você manda acalmar. E por muitas vezes estudamos a autoridade do crente e não sabemos exercer essa autoridade que Deus colocou em nós.
E é preciso, por muitas vezes, jejuarmos, orarmos e falar: Senhor, eu quero estar tão sensível à tua voz, que nem essa música cantou. Eu quero ouvir a tua voz, mais do que todas as vozes que existem no mundo. E quando você ouve a voz de Deus, você é um sniper, você é assertivo. Você é assertivo, queridos. Olha, às vezes a gente acha que uma luta vai durar a vida inteira. Deus não nos criou pela palavra, não deixou essa palavra para que a gente viva no deserto. Muitas vezes está achando: ei, Jesus não morou no deserto, não. Jesus passou pelo deserto. Deus não quer que filho nenhum acampe no deserto. O deserto não é lugar de filho de Deus. Sabe, a gente vai falar sobre a paz. A paz é uma característica interior que se manifesta em uma relação pacífica com os outros. Ela significa libertar-se de um espírito agressivo, contencioso ou partidário e viver em harmonia com todos. E olha o que Cristo quer que a gente tenha: paz no casamento, paz entre irmãos. A paz, e quanto mais você conhece essa palavra, a paz, ela é multiplicada em você. Ela vai crescendo em você e circunstâncias nenhuma vai te tirar da paz pela qual Cristo falou: a paz que eu te dou, o mundo não pode te dar. E olha que interessante, Efésios 4:3 fala assim: façam de tudo para conservar por meio da paz que une. A paz não separa. A paz une vocês. A união que o Espírito dá. Ei, nós estamos ligados pelo mesmo Espírito. Olha que interessante. Há um só corpo, há um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus nos chamou. E é essa paz, é essa união que devemos andar. E eu estou falando de fruto do Espírito que está em Gálatas 5. Agora nós vamos para longanimidade. A longanimidade é paciência. E o que ela significa? Ela expressa uma atitude para com pessoas de nunca perder a paciência com pessoas por menos razoáveis que elas sejam. Porque tem pessoas, queridos, que chegam na nossa vida, como eu cheguei na vida do Nivan no passado, são difíceis. Oh, aleluia. Mas agora, vou falar que nem o pastor Joselito, isso era outra. Eu não. Não é? Então, olha o que acontece, o que está falando aqui. Que nós nunca devemos perder a esperança com relação a elas, por menos desagradáveis que elas sejam. Minha filha, meu filho, meu irmão, pensa comigo. Olha, um dia eu estava aqui, ó, falava, o Senhor Jesus chegou para mim. Quem é você para falar mal de alguém pela qual eu dei a vida por ela? Não anule essa pessoa para outra. As pessoas precisam conhecer você precisa conhecer as pessoas, com seus próprios olhos e não pela boca de outros. Você já reparou que quando você fala mal de alguém e você ainda não tem aquele relacionamento com aquele alguém, você fica resistente àquele alguém? Você fica com uma dificuldade para se relacionar com aquela pessoa e às vezes aquela pessoa inspirada por Deus para chegar até você e o Espírito Santo está falando assim: vai lá e ajude. E a pessoa chega assim: não, eu já te conheço. Ela fala para ela, mas não fala para você, não se aproxime. E ali está sendo impedido um grande avivamento na vida dessas duas pessoas, porque avivamento é de dentro para fora. Sabe, avivamento não é quando nós estamos numa conferência e está pegando fogo aqui dentro e é lícito o fogo do Espírito. Quando saímos, voltamos a ser do mesmo jeito. Não. Avivamento é uma mudança de dentro para fora. E precisamos perder este hábito de anular com a nossa boca os nossos irmãos. Amém? Agora, olha, eu achei esse capítulo aqui, esse versículo fantástico. A longanimidade. Longanimidade de Cristo
exemplificada em Paulo. Em 1 Timóteo 1,16. Rai, se você quiser colocar, no telão pode colocar. 1 Timóteo 1,16. Olha o que extraordinário que Paulo fala ao jovem Timóteo. Mas foi por este mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, Paulo falando a Timóteo, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Uau! E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro, que é hoje, Sandra, Carlene, irmão Tarcísio e Nivan, vão crer nele e receber a vida eterna. No caso nosso, nós já cremos nele. Olha que interessante. Paulo está falando de toda a paciência que Cristo teve com ele. Nós estamos aqui falando de toda a paciência que Cristo tem conosco. E muitas vezes não temos paciência com o nosso cônjuge, não temos paciência com os nossos filhos, não temos a habilidade de falar com o nosso cônjuge, não temos a habilidade de falar com os nossos filhos e muito menos com o nosso irmão. Se eu estou falando isso para vocês, é porque eu apanhei primeiro. O Senhor falou comigo primeiro e Ele tem trabalhado na minha vida com relação a isso e eu louvo a Deus, porque eu estou crescendo. Porque eu estou crescendo em amor, você está crescendo em amor, não abra mão de crescer em amor, não abra mão do evangelho, não abra mão de aprender e praticar o evangelho, porque quando você aprende, quando você pratica aquilo que você aprende, você rompe. Há rompimento, há milagres na sua vida, e hoje nós estamos aqui para sair daqui, para receber o de repente de Deus, o rompimento nas nossas vidas, tudo aquilo que Cristo escreveu na palavra, deixou para nós vivermos o milagre de Deus na nossa família, o milagre de Deus dentro do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque muitos parentes podem não estar aqui na igreja, porque chegam e olham, como? Eu não vou ser crente desse jeito. Para ser crente, eles criam uma resistência. E nós somos imãs. Nós temos que atrair pessoas para Cristo. Nós temos que andar como Cristo andou aqui na terra. Nós somos cristãos. Nós somos ungidos pelo Pai. Amém, queridos? Olha que interessante. Agora nós vamos para a benignidade. Olha, só eu que ao estudar Gálatas 5, eu sempre percorri muito rápido sobre longanimidade, benignidade. Eu não tinha estudado ainda com profundidade isso. Vocês já estudaram com profundidade isso? Olha quão poderoso é rico Gálatas 5, 22. A benignidade, ela é suave, ela é branda, ela é agradável, ela não quer magoar ninguém. Meu Deus, nem provocar dor. E porque por muitas vezes nós somos feridos e fala assim, a gente não fala para ninguém, mas como só Deus conhece o nosso coração, a gente chega assim, vou tratar do mesmo jeito que me tratou. Não suporto ouvir essa irmã falar. E a benignidade não é assim. Benignidade é com frequência usada para descrever os procedimentos de Deus com o seu povo. Meu Deus do céu, como Deus é benigno conosco, nós devemos ser com o nosso irmão, com o nosso próximo. Por sua vez, exulta quando os filhos manifestam essa mesma amabilidade uns para com os outros. Bondade, generoso como Deus. A bondade é a generosidade que brota de um coração benigno. Sabe? Hoje é noite para nós olharmos para dentro de nós. Por muitas vezes, e isso é lícito e eu concordo com isso, nós declaramos que vamos ser ricos, que vamos ser prósperos, que somos curados. E a gente tem que olhar para dentro de nós. Dentro de nós. E perceber essa sensibilidade do Espírito Santo. E falar, não, eu ando em amor. E tem irmãos nossos dentro da igreja passando por necessidade, e nós não temos a sensibilidade de ajudarmos o nosso próximo. E sabe, é tão poderoso. Olha o que diz em Efésios 5:8.
5:8. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora, que pertence a quem? Vocês pertencem a quem? Vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande... Ela produz o quê? Quem quer colher muito aqui? De todo tipo de honestidade e verdade. Olha quão poderoso é este fruto. A bondade age em favor dela mesma. É isso? A bondade age em favor do outro. A nossa bondade revela às pessoas o caráter do Pai. Quando você olha só para o seu umbigo, não é o caso daqui da igreja, você é tão egoísta que você está deixando de olhar para uma geração pela qual Deus tem te preparado para ser a resposta. Você é a resposta para esta nação. Você é a resposta. Você, quando revela a bondade, quando você age em bondade, você revela o caráter do Pai. Estamos aqui para revelar o caráter do Pai. Agora, nós vamos falar sobre fidelidade. A fidelidade, ela é tanto uma atitude quanto uma ação demonstrada em relação a Deus e aos outros. É o caráter de alguém que pode ser confiável. Hebreus 2,17 fala assim: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Sandra, me explica isso. Se Jesus olhasse para o Pai e falasse: eu não vou cumprir o chamado pelo qual eu estou aqui na terra, nós hoje não seríamos perdoados. Nós hoje não seríamos justiça de Deus. Agora, imagina, quando você não cumpre o seu propósito, vidas são afetadas. Sabe, quando você não cumpre o propósito pelo qual você foi chamado, vidas são afetadas. E não queira chegar no céu. Sabe, no grande tribunal que nós, filhos de Deus, não vamos ser julgados como os ímpios no tribunal, no trono branco. Deus vai falar para a gente assim, nós vamos receber galardão. E Ele vai falar para a gente assim: filho, qual é o teu propósito? Não, olha, Senhor, eu fui pastor de multidões, Senhor. Olha, eu preguei. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ser pai de família, para você criar os seus filhos no Evangelho e, através dos seus filhos, uma geração fosse impactada. Não, Deus, olha, o negócio é o seguinte: você viu como eu criei meus filhos? Você viu tudo, ó, pastor, ministro, olha quantas pessoas... Não, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você pastorear a minha igreja. E nós temos que estar tão sensíveis à voz do Espírito para descobrirmos qual o nosso propósito para vidas serem alcançadas e não afetadas. Amém? Agora, eu achei tão interessante, na Bíblia, a mensagem que não tem essa versão aqui. Provérbios 25:13 fala assim: amigos confiáveis, cumpre o que prometem. São como bebida gelada no calor escaldante. Eles são agradáveis. Você já entregou algo a alguém e você confiou e aquela pessoa falou: conte comigo. E na hora H aquela pessoa te deu o balão? Sabe, hoje eu passei por uma situação com o Val e ele falou para mim assim: Sandra, eu precisei de um favor. E o Val falou assim: pode deixar que eu vou na feira, eu trago os morangos para você. E hoje o Fran falou: Sandra, o morango não está bem. E não está pronto, o morango está maduro demais. Para o que você quer não vai prestar. E o Val, amanhã, ele tem vários compromissos. E eu falei: Val, tem como você ir na feira? Ele: Sandra, meu Deus, eu estou numa correria. E eu falei assim: então tá bom, deixa que eu vou pegar o carro com meu marido, amanhã eu deixo ele no metrô e eu vou resolver isso.
E o Val deu a palavra para mim que ele ia resolver. Foi há 4 dias atrás. E me saltou esse versículo de Provérbios 25:13. O Val me ligou e eu já tinha combinado com ele que eu ia amanhã pegar com frango, morangos. E ele me ligou: Sandra, o morango já está com a pessoa que você falou para estar, já está tudo resolvido. Falei, meu Deus. Cara, o meu dia amanhã ia ser tão apertado, porque eu tenho tantas coisas para fazer amanhã, meu marido, e o Val tirou um peso de mim, porque amigos confiáveis cumprem o que promete. Sabe, Val, eu quero agradecer a você, a Rafa. Sabe, eu quero agradecer diante de todo mundo. Vocês dois têm sido bênção para a minha família. Bênção para a minha família, ou com bom ou com suave, para que os irmãos vivam em comunhão. Amém? A mansidão, ela é gentil, moderada, submissa. Não consiste só no comportamento externo da pessoa, é o temperamento de espírito no qual aceitamos os seus procedimentos para conosco como bons e, portanto, sem disputar. Ei, queridos, nós não estamos aqui para disputar um com os outros. Não estamos aqui. Ninguém está aqui para disputar com ninguém. Você não está aqui para disputar com seu marido, você não está aqui para disputar um púlpito com o ministro, você não está aqui para disputar quem fica na porta, você não está aqui para disputar nada, pelo contrário, estamos aqui em harmonia. Ei, o seu cônjuge não é seu inimigo. Pelo contrário, seu marido é sacerdote do lar e nós, como esposa, temos que auxiliar ele no comando que ele recebeu de Deus para cumprir a missão. E para encerrar, o domínio próprio, ele é temperança, autocontrole completo. Significa controle sobre a ira, paixão carnal, apetite, desejo de prazeres mundanos e egoísmo. Antes de poder governar uma cidade ou comunidade, ou um clube ou nação, nós precisamos ser capazes de governar a nós mesmos. Amém?